Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os 2 foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai, Que foi, meu filho? nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão! Estou aqui. Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: Na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de que Naor, o seu irmão, tinha 8 filhos nascidos de Milca, a sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz. Depois vieram seus irmãos Buz e Quemuel, que foi o pai de Arã. Depois nasceram Quezede, Azo, Pildas, Gidraf e Betuel. Este Betuel foi o pai de Rebeca. São esses os 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Reuma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gaã, Taás,
e Maaca. Vamos dar continuidade? Eu vou pro 23 logo. Depois a gente volta, tá? Tá bom, já comentar tudo, né? Pra comentar tudo. Oi, não pula esse vídeo não, que eu tenho pra te falar, é muito importante. Presta atenção nessa imagem. Nota de R$100 é de... Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Kiriat Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus. Ele disse: Eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Portanto, me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Escute, senhor. O senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total, e assim serei dono de uma sepultura neste lugar. Efron estava sentado ali entre eles, no lugar de reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta, para que todos pudessem escutar. De jeito nenhum, meu senhor, escute! Eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente para que o senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abraão tornou a se curvar diante dos heteus e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: Escute, por favor. Eu quero comprar o terreno. Diga qual é o preço que eu pago. E depois sepultarei a minha mulher ali. Escute, meu senhor. O terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vá e sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, 4,5 quilos, de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim, Abraão se tornou dono da propriedade de Efron em Macpela, a leste de Manre, isto é, do terreno, da caverna e de todas as árvores, até a divisa da propriedade. Todos os heteus que estavam naquela reunião foram testemunhas dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do terreno de Macpela, a leste de Manre, lugar também conhecido pelo nome de Hebrom e que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que havia ali passaram a ser propriedade de Abraão para servir como lugar de sepultamento. Então, vamos lá comentar o 22, né? Que foi o primeiro aí. Abraão, ele teve que... Vemos, né, que o Senhor Deus pediu a Abraão o bem mais precioso, né, que ele tinha sobre a terra, que era o filho dele, né, Isaque. E embora ele não tinha duvidado, né, com a expectativa de que Deus ressuscitaria o menino,
por ele ser o filho da promessa, né? Porque ele sabia que ele tinha uma promessa, sabia que Deus, né? O quão esse menino, Deus já tinha falado sobre a descendência dele, que iria ser como as estrelas do céu. Deus já tinha falado que ele seria pai de uma grande nação. Como é que Deus, já tendo falado tudo isso, falando que esse povo viria através de Isaac, e mesmo assim pediu Isaac a Abraão? Abraão deu, né? Mas ele confiou que Deus ressuscitaria o menino. A expectativa dele era essa. Aí eu vou levar, eu vou fazer, né, o que Deus está me pedindo, mas eu sei que Deus vai ressuscitar, porque eu tenho uma grande promessa. E lá em Romanos 4:19 fala sobre isso mesmo, que embora ele não tenha duvidado, e com a expectativa de que Deus ressuscitaria o menino, por ele ser o filho da promessa, o pai da fé com certeza derramou muitas lágrimas diante de Deus. E Abraão, ele não chegou a consumar o ato por impedimento divino, mas em seu coração Isaac foi sacrificado, porque ele cumpriu todo o ritual e não se conformou em fazer a vontade de Deus. E se conformou em fazer a vontade de Deus, né, no caso. Ele, no coração dele, Deus pediu e ele não hesitou, né? Ele concluiu ali, ele foi até o fim. Então, no coração dele, Isaac foi sacrificado. Quando fala assim no coração, Isaac foi sacrificado, eu lembro de que às vezes, quando a gente faz alguma coisa, mesmo que a gente não conclua o que a gente fez, mas se a gente, no coração da gente, a gente fez, né? Por exemplo, na Bíblia fala que a gente tem que guardar o nosso coração. Guarde o seu coração. Porque do coração procede, né? As saídas de vida e de morte. Até uma pessoa, né? Até uma pessoa você pode matar se você... Matar assim que eu falo. No seu coração você desejar, né? Aquilo ali já é pecado. É por isso que a gente tem que prestar muita atenção no nosso coração. O que o nosso coração está sentindo? O que eu estou vendo? O que eu estou sentindo? O que do coração procede saídas de vida. E aqui nesse versículo, aqui nesse coisa que está falando, né? Que Abraão, ele não chegou a consumar o ato por impedimento divino, mas em seu coração, Isaac foi sacrificado, porque ele cumpriu, né? Todo o ritual, conforme Deus pediu. E quando a mão do patriarca estava levantada e o corpo do menino prestes a ser transpassado, o anjo bradou: não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não negou seu filho, o seu único filho. Com isso, Abraão, pela fé, ele foi justificado. Embora as obras por si só não se justifiquem, né? Ou tenham autoridade para a redenção, elas são a evidência da fé. Não existe fé sadia e agradável a Deus que não seja, que não haja, que não faça nada. Então, a fé, para ela ser sadia, para ser agradável, tem que ter atitude, tem que agir. É por isso que fala: fé sem obras é morta, né? A fé sem obras é morta. Então, a fé sadia e agradável, ela tem que ter atitude, ela tem que ter ação. Tiago, irmão do Senhor, nos diz que a comprovação da fé nas atitudes que eles seguem. Então, também, lá em Tiago 2:21 fala, né? Que a comprovação da fé está nas atitudes que eles seguem. Então, como a gente já falou, né? Fé sem obras é morta. Quando a gente tem fé, a gente age, né? Não adianta você ficar ali esperando cair do céu, esperando acontecer. Deus, ele está conosco em todo momento. Deus, ele está nos vendo. Mas a gente tem que agir, a gente tem que exercer a nossa fé.
Algum comentário, Mayara, aqui do 22? Eu acho que só é um capítulo assim que mostra uma obediência, né, absurda, né, de Abraão e, e assim, uma reflexão assim, é que às vezes quando a gente está passando por um momento assim de provação, né, na verdade, quem é edificado somos nós na nossa fé, né, Uhum. porque imagina assim, como que foi o depois disso que Abraão viveu essa experiência com Deus, né, de ver o cuidado de Deus, a provisão de Deus, como que a fé como que a fé dele não foi fortalecida, né? Então, a gente passa por coisas e, na verdade, acaba que a nossa fé é edificada, acaba que a gente é restaurado de uma certa forma, né? Então, acredito que deve ter sido depois muito mais fácil ele agir em obediência e continuar com a fé inabalável, porque você fala assim, não, eu sei que o meu Deus é fiel, né? E, e não é à toa que ele é considerado o pai da fé, né? Porque imagina você entregar o seu filho, né? Nessa confiança, assim, de que Deus vai fazer o que tiver que ser feito, é um capítulo muito bonito, né? É, maravilhoso, Muito né? lindo. Fé. E você sabia que essa alusão de Isaac aí, ela, ela é como se fosse Jesus também, né? Ah, sim. Porque Deus, ele deu o seu filho, né, para nos salvar, né, para morrer por nós. Então, fala que Jesus, ele foi tipo o primeiro, eu não sei direito, deixa eu ver se eu acho aqui. Fala que Jesus foi tipo o primeiro Isaac, né? Como se fosse o Uhum. Isaac. Então, Abraão, ele deu o seu filho. Ele não hesitou, né, em levar. Aqui, ó. Tendo chegado ao lugar que Deus lhe havia dito, o lugar da ira que Davi compraria e onde se compraria o templo por Salomão. Então, ali ficou Abraão com um altar. Acredita-se que é o lugar santíssimo, que continua a Arca da Aliança no templo, foi construído exatamente sobre este ponto. Ele pôs a lenha em ordem, então a lenha significa a cruz. Atuou Isaac, seu filho, tipo um Jesus, né? Quando foi pregado na cruz, e o pôs sobre o altar, em cima da lenha, um tipo de Jesus estirado sobre a cruz. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então, talvez o Senhor tenha exigido mais de Abraão do que de qualquer outro homem. Quando Abraão tomou o cutelo, sua entrega ela foi completa. Então, o anjo do Senhor, que era Deus mesmo, né? Bradou do céu e disse: Abraão, Abraão. Aí ele falou: o que disse? O que disse Abraão? Abraão foi o mesmo que disse: Marta, Marta, Simão, Simão, Saulo, Saulo. Então, a repetição denota urgência. Olha só que legal. Deus, quando ele chamou Abraão, ele chamou duas vezes: Abraão, Abraão. Mas só que outras pessoas já foram chamadas duas vezes: Marta, Marta, lembra? Saulo, Saulo. Sabe? Saulo, você já conhece, Maia? Saulo, não tô Que é lembrando agora. Paulo, que ele perseguia, né, os judeus, ele perseguia os discípulos, ele ia matar os discípulos. Ah, você falou de Paulo? E Deus Ah, bradou do céu lá, ó, Saulo, Saulo, hum. por que me persegues, né? Então Deus ele tinha um propósito, a intenção e não o ato. Tá vendo? Que Deus tinha a intenção, mas não o ato. E disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, nem lhe faças nada. Então Abraão não teve que matar o moço para provar a si mesmo a Deus, mas ele teve a plena intenção de fazê-lo ao demonstrar isto. Então, porque já conheci que temes a Deus e não me recusaste o teu filho, o teu único filho. Então, ele deveria ser traduzido como porque eu, o conhecedor de tudo, né? Deus, ele sabia de tudo, ele é onisciente, onipotente. Sabia que tu temes a Deus e que
você não recusaria o teu filho, o teu único filho, a mim. Então levou Abraão os olhos aos céus e olhou, e eis ali um carneiro por trás dele, preso em um sarçal pelos seus chifres. Esta é a doutrina da substituição claramente estabelecida. O carneiro foi oferecido em sacrifício em lugar do filho de Abraão. Do mesmo modo, Jesus ele se ofereceu como nosso sacrifício, como nosso substituto na cruz. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Essa substituição é claramente, né, corresponde à doutrina da identificação, né, que aguardando Moisés. Mas mesmo assim vemos aqui o plano de salvação, né? Então desde Abraão, desde o Éden lá, desde a queda, na verdade, Deus já tinha esse plano de salvação. E chamou Abraão o nome daquele lugar Jeová Livre, que significa o Senhor proverá. Por isso que se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Deveria ser, neste monte, o Senhor deve ser visto, o que se cumpriu em 2 Samuel. Então teve também a aliança confirmada, né? E bradou o anjo do Senhor a Abraão pela segunda vez do céu. Isto implicará em revelação, entretanto, que o leitor saiba que a revelação é completamente dependente da substituição. Em outras palavras, sem cruz não há salvação, não há revelação. Deixa eu terminar de ler aqui. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que por quanto tens feito isso e não me recusaste o teu filho, o teu único filho. Embora Isaque não tenha sido sacrificado na realidade, em figura ele foi, e em figura de alguém ressuscitado dentre os mortos, em essência, em figura de Cristo. Que deveras te abençoarei quando te abençoar o 17. A bênção se refere sempre em aumento. Em multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está à beira do mar. Isso inclui a igreja também, em todos os tempos. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, ainda no 17. Refere-se a Jesus Cristo, quando ele derrota Satanás. E ao vê-lo, tira o direito legal de Satanás de manter o homem na escravidão. Então, o direito legal é o pecado. Jesus fez isso na cruz. Ali, as portas do inferno foram derrubadas. 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então, a descendência é o Senhor Jesus Cristo, porquanto sabe Deus que é o requisito. O 19. E então voltou Abraão seus criados, que se levantaram e se foram juntos a Berseba, e habitou Abraão em Berseba. Então, a volta de Abraão para Berseba com Isaque deve ter sido a viagem mais feliz que empreendeu Abraão. Realmente foi uma viagem de vitória. E no 20, fala que esse capítulo é concluído com um relato sobre a família de Naú, que se estabeleceu em Harã. Nada disso seria relatado, a não ser pela ligação que tinha com a obra de Deus na terra. Das pessoas mencionadas aqui, tanto Isaque como Jacó, tomaram para si esposas, o que tinha a ver com a formação da nação de Israel, e em última instância com o nascimento de Cristo. Então essa experiência narrada nesse capítulo, ela transcende a prova de Deus a Abraão, né? E anuncia a provisão de Deus a seu povo. A palavra revela que Abraão ele era íntimo de Deus. Então, no outro episódio, quando o Senhor revela que destruiria Sodoma e Gomorra, como no diálogo, ele interpelava Deus sobre a destruição da cidade. Caso houvesse algum justo, o Senhor respondia que não destruiria o lugar em havendo justo. Então, esse capítulo aí falou, né, que as provações produzem perseverança, integridade e amadurecimento, sendo imprescindíveis para que permanecemos nele. Consideremos, portanto, motivo de alegria sermos provados, vez que esta é a manifestação do cuidado de Deus. Amém
E já tá bem no horário apertado, então a gente só vai ter que comentar o outro amanhã mesmo, 23. Aí eu faço esse resumo, tá? Do 23, lendo bom. novamente. É bem legal. Não, tá ótimo. Então tá, gente. Aí amanhã a gente comenta o 23, né? E faz o 24. Pronto, vamos orar de novo aí. Não tem ninguém para orar, não. Será que Vamos. Helena, você quer orar? Ora aí por sua nora. Ou ela tá no serviço? eu acho que esse horário ela sempre tá levando as cachorras. Eu já estou aqui na fila já. Estou aqui andando pra lá e pra cá já. Deixa que eu oro rapidinho, acho que ele tá quietinho. Eu oro aqui pra gente encerrar. Então vamos lá.